O convidado de hoje, Pamela, eu sempre dou muitos detalhes do que a pessoa é, do que a pessoa faz, mas a única coisa que eu vou falar aqui, ele deixou a vida de atleta pra seguir a vida de pastor. Bem interessante. Vamos chamar ele? Bora. Vem pra cá, pastor Anderson Silva! Ai, seja bem-vindo. A paz, pastor Anderson. Paz do Senhor. Pastor Anderson, a gente estava pesquisando um pouco sobre a sua vida e a gente viu que você já passou por diversos projetos aqui na nossa igreja, inclusive no Expansão, no Regenere, e agora você voltou a liderar a igreja como pastor, né? E aí eu queria uma curiosidade, como que é para você liderar pessoas de várias gerações? Porque uma coisa é liderar jovens, que eu acho que, assim, na minha opinião, por ser jovem, eu acho que é um pouco bem mais fácil. Fácil. Tem tem outras gerações. Como que é para você? Então, gente, primeiramente é uma alegria poder estar aqui participando com vocês, compartilhando um pouco, né, da minha história, de tudo que vivemos em Deus, que compartilhamos constantemente no altar, na igreja, mas estar em um programa jovem, é um programa jovem, né, Tamires? É isso mesmo? É, do 0 aos 100 anos. É uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouco, mas falando sobre o que você mencionou, é um chamado, né? Um chamado de Deus, e é um chamado que ele é pastoral. E o chamado pastoral a gente entende que ele não tem idade, né? Você tem que realmente ter um contato, seja com crianças, adolescentes, jovens, que é muito difícil, não é fácil. Fácil. Tem nada fácil. E a melhor idade, vamos dizer assim também, né? Então, eu comecei, na verdade, o meu ministério exatamente com os jovens. Ainda adolescente ali, com 14 anos, já comecei pregando a palavra de Deus, com um pequeno pregador lá na época. E fiquei um bom tempo só pregando, até que teve um período da minha vida que eu saí da Igreja Deus é Amor, fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. Desviou? Não. Foi dar uma voltinha. Foi isso aí, foi dar uma voltinha. Não desviei da igreja, eu deixei um pouco o ministério, a Igreja Deus é Amor, né? A placa da Igreja Deus é Amor, mas fui congregar na Igreja Quadrangular. Isso na sua adolescência. Isso, eu tinha entre 15... não, eu tava com uns 16 anos mais ou menos, 16 até uns 18 anos mais ou menos, eu fiquei na Quadrangular. Mas foi algo, eu creio que tudo que nós vivemos faz parte de um projeto de Deus para a vida da gente. Então até a minha passagem pela Igreja do Evangelho Quadrangular foi um aprendizado. Porque lá na Quadrangular foi o primeiro ponto onde eu aprendi tocar um instrumento e tudo mais, que hoje me ajuda muito no meu ministério pastoral, no meu ministério com os jovens e tudo mais. E além de tudo isso, foi lá na Quadrangular que eu conheci a minha digníssima esposa. Calma, irmão, calma, que a gente vai chegar nessa parte. Laísa, você sabe que jovem adora falar de relacionamento, né? Vamos deixar isso. Vamos segurar isso já um pouquinho mais pra frente. Tá bom, Vamos deixar eles curiosos sobre essa parte aí. Porque é bem interessante. Mas assim, ainda falando de jovens, o que você acha assim que é mais... O que você vê com mais dificuldade, tipo, cuidar de jovens? Porque segundo vocês, jovens é difícil. Não é fácil. Principalmente, tipo assim, há um tempo atrás, poxa, eu tenho 43 anos, já não tem problema nenhum revelar a minha idade, tá tranquilo. Eu tenho 43 anos e toda a minha vida na igreja. Então, há um tempo atrás, quando eu ainda era regente de jovens, né? Hoje temos poucos regentes, o Expansão já é um formato diferente de liderar os jovens ali, mas ainda como regente de jovens e até mesmo pastoreando os jovens, você direcionava, ensinava, e eles, ok, pastor, é isso mesmo, a Bíblia fala isso, ok, tá tudo certo. Hoje em dia não, gente. Hoje em dia você fala, olha, isso aqui não pode, isso aqui é pecado. Por quê? Não, isso aqui é assim, assim, mas eu vi lá no chat GPT, eu dei um Google, não é? Hoje, eu vi um pastor pregando, eu vi um vídeo no YouTube. Então, assim, hoje é muito amplo, né, a forma de conquistar conhecimento, de buscar conhecimento. Então, principalmente os jovens que têm um acesso à tecnologia de uma forma, né, gigantesca. Então, o que eu entendo que hoje é mais difícil é exatamente isso, porque nós ensinamos,
os princípios da palavra de Deus, a Bíblia mesmo e tal, mas nós vivemos em um momento que tem muita heresia sendo pregada, falada, muita coisa que não é bíblica. Então, eu acho que o que mais dificulta hoje na liderança do jovem é isso. O jovem que nós costumamos dizer, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Regenere, que eu passei pelo Regenere também, mas lá nós falamos algo muito interessante, que tudo que praticamos ali é para proporcionar a todos, não só aos jovens, um encontro genuíno com Deus. Ponto. Aqui resume-se tudo, porque a partir do momento que o jovem tem um encontro genuíno com Deus, ele deixa de dar trabalho e ele passa a trabalhar, passa a ajudar, passa a apoiar. Então tudo vem do encontro genuíno com Deus. O problema é que nesse processo, até ele ter o encontro, existem inúmeras distrações, que aí entra o trabalho pastoral, o trabalho da liderança, e aí você tem que ter paciência. O jovem tá lá em busca de respostas e você tem que auxiliar ele a passar o filtro no tanto de informação que ele recebe. É que, tipo, o jovem é muita distração, gente. Nós lutamos para segurar o jovem na igreja, mas o que o mundo oferece é algo que agrada a carne, agrada os desejos dos jovens. Então a gente vem ali com um pratinho, com um banquete, o mundo vem assim com uma festa, vem pra cá, vamos comemorar, é comigo, entendeu? Então o jovem que não teve encontro com Deus, que não está conectado com o Senhor, é muito difícil manter ele na igreja. Então é aquele trabalho de você cuidar, tratar, tá tudo bem, de repente, cadê aquele jovem? Sumiu. Aí você tem que ir lá, ir atrás de novo, e tratar o que aconteceu, e vai de novo, e vai. Eu pastoreei a cidade de Lorena, a igreja de Lorena, e eu lembro que eu ia de Lorena a Piquete, que é uma cidade próxima lá também. Eu ia buscar os jovens para vir no culto, porque os jovens não vinham, tinham dificuldade, davam desculpas inúmeras, pois eu ia lá de carro, cheguei, buzinando na porta, entrava no carro pequeno, eu colocava 7, 8 dentro do carro, vamos embora para o culto, para a igreja. E esse trabalho é necessário para que os jovens permaneçam na igreja ali. É esse trabalho constante de cuidado, né? Então, a facilidade com a geração mais velha, a melhor idade, seria porque eles já estão mais estáveis, vamos dizer assim? Sim. Nas escolhas, nos posicionamentos. Mais maduros, mais decididos, mais certos, experientes. É bem mais tranquilo. Mas não... Eu entendo que... E eu falo com toda certeza. O jovem é mais difícil se lidar com o jovem, sim. É muito difícil. Mas... Eu sou muito fácil, pastor. Mas os irmãos de maior idade, vamos dizer assim, também não são fáceis. Principalmente na cultura da nossa igreja e tudo mais, nós entendemos que eles já trazem para eles já uma forma de defender a fé, de acreditar. Então muita coisa, isso é pecado, aquilo é pecado e tal, e aí se você pratica qualquer coisa, não, esse pastor não é de Deus, isso aqui e tal. A primeira vez Você já foi taxado de pastor mundano? Pelos mais velhos? Isso aí é constante. Isso é constante. Mas eu lembro-me muito bem que quando eu assumi a Igreja Deus e Amor de Santa Isabel, minha primeira igreja que eu pastoreei, uma irmã, ela olhou para mim e falou assim, você vai ser meu pastor? Ela olhou e falou assim, você tem idade para ser meu neto. Nossa. Eu não vou te respeitar como pastor. E eu falei, eita, tudo bem, deixa pra lá. Quando eu saí de lá, ela chorou lágrimas, dizendo, puxa, pastor, não queria que você fosse embora. É porque é realmente pegar uma pessoa dessa e tratar. Exato. Porque quando a gente lê a Bíblia, a própria palavra de Deus nos ensina que a gente tem que respeitar os nossos líderes. Exatamente. Então imagina você pegar uma pessoa dessa que tem esse pensamento, não vou te respeitar como pastor, e você sair daquela igreja com a irmã chorando, tipo, pastor, não vou embora. Exatamente. É realmente um trabalho bem... É o trabalho pastoral, que tem que ter muita paciência, tem que ir com muita calma. Acho que todas as igrejas que eu passei, a questão dos irmãos mais idosos, é o que mais é difícil, é exatamente eles entenderem, porque para eles é como pode ele me pastorear? Não, eu tô acostumado com o senhorzinho, com o pastor João, tá entendendo? Com aquele senhorzinho e tal. Mas depois que entende também é só lágrimas. É isso, Na é hora da verdade. partida. É verdade. A igreja de Lorena, quando eu pastoreei lá, foi muito difícil. Acho que foi uma das igrejas mais difíceis de conseguir fazer essa transição e trazer o entendimento para os irmãos, porque tinha muitos idosos, muitas irmãzinhas, irmãozinhos assim e tal. E eu sempre trabalhei com jovem, então eu sempre fui esse pastor que gosta de trabalhar com jovem, só que eu carrego comigo também esse espírito jovem, de estar no meio dos jovens, de brincar, de estar ali junto e tal.
e os idosos às vezes não entendem muito bem isso, né? Porque daí acho que você já é irreverente. É isso, mais ou menos isso. E eu lembro muito bem que muitos irmãos lá, sabe, meio que desprezavam e tudo mais. E uma experiência muito bacana que eu tive foi uma irmã que ela não me aceitava como pastor de forma nenhuma. E aí eu fazia um culto chamado Imersão Jovem lá em Lorena, nas quartas-feiras, era só para os jovens, a gente trabalhava com jovens. E aí eu pedi para ela trazer, se ela tivesse filhos, netos e tal. Ela falou, vou convidar a minha filha. Aí a filha dela foi, estava afastada fazia muito tempo da igreja. Ela foi em um culto, passou mais um tempo, ela foi no outro. Quando foi no outro culto, ela reconciliou com Jesus. Aí ela reconciliou com Jesus, tal, e eu, expansão, esse imersão jovem, a gente pregava assim, né, de tênis, tranquilo ali. E ela não aceitava, brigava e falava comigo. Terna gravata. É isso, terna gravata que prega, que fala, era demasiado desse jeito. Fala, Paletó. E aquela briga toda. E aí, essa menina, filha dessa irmã, no outro culto, ela trouxe o esposo dela. Uma, duas, no terceiro culto, o esposo também reconciliou e aceitou Jesus lá para prosseguir. Virou um esquema de pirâmide de É conversão. mais ou menos isso. E aí ela chegou em mim e falou assim, pastor, até que o senhor é de Deus? Até que é. Até que o senhor engana. Ela Nossa, isso apontou foi assim, boa. falou assim, olhou para mim de baixo em cima assim, aí eu aproveitei, né? Eu falei, irmã, você viu ir de tênis, sem a gravata. Ela falou, sabe por que eu tô falando isso? Ela falou, por quê? Ela falou, porque aquela ali é minha filha, aquele ali é meu genro, estava afastado há tanto tempo e reconciliaram com Jesus no culto que o senhor estava pregando. Então é assim, a partir dali, ela, até hoje, eu tenho um áudio nela, do áudio no meu celular que eu não ouvi ainda dela, eu vou ouvir, mas fica Eita. tranquila. Porque ela manda áudio constante, a gente conversa, pastor, que saudade, eu tenho um carinho pelo Senhor e tudo mais. Então é assim, realmente entender o trabalhar de Deus e ser um instrumento de Deus, para absorver, ajudar, cuidar de todos, né? Desde crianças até os nossos irmãos mais idosos. Agora, voltando para a ordem cronológica das coisas, você foi para Quadrangular, conheceu sua esposa, voltou para Deus e Amor. Em que momento? O que aconteceu? Gente, aí tem história, hein? Pode contar. Estamos aqui para te ouvir, pastor. Aí tem história. Então, eu saí por um período da Igreja de Deus e Amor porque eu fiquei muito triste diante de uma questão. Uma questão, vou citar bem rapidinho. Jovem, naquela fé de, sabe, lá em cima, cheio de Deus e tal. Ficou de banco. Fiquei de banco. Mas eu fui, olha o motivo, eu fui pro monte buscar Deus lá, me convidaram os irmãos, amigos. Vamos pro monte? Vamos. Irmãos, amigos da Igreja de Deus e Amor, tudo certo, belezinha. Só que quando chegou lá em cima, tinha outros irmãos também lá no Tinha uma monte. galera lá. Disso, já tinha uns irmãos cheios de Deus lá. E foi maravilhoso. Deus falou comigo, sabe? Entregou umas palavras que eu falei, meu Deus, que coisa linda. Foi muito bom. Quando eu desci empolgadíssimo. No dia seguinte, chamei meu pastor. Pastor, fui no monte ontem, Deus falou comigo. Deus falou isso. E o pastor só olhando pra mim assim, ó. Aí eu vi contando, todo empolgado. Aí ele falou, você foi no monte? Quem tava lá? Tinha um monte de irmãos lá, orando. Aí ele apontou e falou assim, então você tá disciplinado. Mas Quem por foi quê? orar? Por quê? Porque você foi no monte, não pode. Falei, pastor, Deus falou lá em cima que marcou encontro comigo. Agora, se Deus marcou, o senhor vai me proibir de ir lá? Ele falou que estava comigo, que tinha marcado. Tá disciplinado, vai ficar tanto tempo aí e tal. Eu falei, tá bom, então fazer o quê? Triste, fiquei triste. E aí, jovem, ativo na igreja, trabalhando com jovens e tudo mais, de banco, sentado e tinha que ficar ali. Aí foi passando 1 mês, 2 meses, e eu sentado ali sem fazer nada, o que acontece? Desanima. Mas quanto tempo era esse banco? Era 6 meses. Não, Nossa. que isso? Meu Deus, eu 6 tenho meses. desanimaria. Nossa, parece que nem se cair em pecado, pastor. Que isso? Misericórdia. Exatamente. E aí eu não consegui ficar ali na igreja sem ter nenhum tipo de atividade, fui enfraquecendo espiritualmente cada dia mais e tal. E aí chegou um dia que eu não tinha mais força, eu já estava me envolvendo com os amigos de escola e tal. E aí foi onde um amigo meu me convidou para ir na Quadrangular. Ô, tu tá indo na igreja mais? Falei, não tô. Vamos lá na minha igreja um dia. Ainda bem que foi pra outra igreja que ele convidou Exato. você. Imagina se Verdade. ele tivesse convidado pra Perfeito. bagunça. Perfeito, são boas amizades, né? Sempre tive boas amizades. Importante. Nem tanto, né? Que a Tamires eu conheço faz tempo também. Mas enfim, fui pra Quadrangular. Aí lá conheci alguns amigos lá, gostei muito da igreja. A igreja Quadrangular, quem conhece sabe que o Ministério de Louvor é algo muito forte lá, né? Que eles trabalham. Bastante. E aí eu amei o louvor, a adoração. Fiz amizade com o filho do pastor. Fui muito bem recebido. E ali ele falou, cara, estamos precisando de um baterista aqui.
Aí eu falei, legal, então vou aprender. Ah, você ainda não era músico. Não tocava instrumento nenhum. Olha o mistério aí, ó. Aí ali ele dava aula de bateria e ele começou a me ensinar, e eu fiz um tempo aula de bateria, peguei, comecei a tocar bateria na quadrangular, me desenvolver, já colocaram eu no conjunto lá, no grupo, comecei a tocar, fiquei um tempo Antes eu não tocando era bateria. nada, agora eu sou baterista. É Olha isso, que mais ou menos isso. Então foi assim que você conquistou a Priscila? É, mais ou menos isso. Mas enfim, mas foi lá que eu conheci a Priscila. É que aí músico, aí as jovenzinhas ficam tudo de olho ali. Ó, Thaís, não precisa nem a gente perguntar, né? O pastor vendo? revelando aí, ó. Eu já sei do mistério já. Mas enfim, depois fiquei tocando um tempo bateria, aí depois comecei a aprender a tocar contrabaixo, porque sempre aparece o melhor, né? Apareceu um baterista top lá, tomou meu lugar, eu fui tocar contrabaixo. Aí toquei um período contrabaixo lá na quadrangular e fiquei no louvor, envolvido no louvor. Agora vamos para Priscila, então. Bora pra Priscila. E aí conheci a Pri lá, começamos a namorar lá na quadrangular. E aí, beleza, aí a Pri, vamos levar a sério? Namoro de cristão é namoro, noivado e casamento, e ponto final. Sem ladainha, vambora. Sem ladainha. Tanto que a gente namorou, noivou e casou em 1 ano e meio. Namorou, noivou e casou. E aí ela falou, tudo bem, vamos casar, mas com uma questão. Eu falei, qual? Eu não quero ficar aqui na quadrangular. Eu não sei se ela vai ficar brava comigo, mas... Enfim. Lá vem. Abraço, Priscila. ela gostava do filho do pastor lá na quadrangular, na época e tudo mais. E ela falou, olha, vamos fazer o seguinte, a gente namora, noiva e casa, mas a gente some daqui porque não dá pra ficar aqui nessa igreja, vai ficar, né? Eu falei, não... Tá bom, que igreja você quer ir congregar? Aí ela falou, a igreja que você congregava. Eu falei, não dá. Conhecendo a Priscila, na época, eu falei, não dá, filha. Não dá pra você ir pra lá. Porque a igreja de Deus e Amor é uma igreja de uso e costume, doutrina e tudo. Não dá pra você. Ela falou, não, vamos lá visitar então. Eu falei, tá bom. Não vai perder tempo, né? Vai lá visitar, mas não vai dar certo. E aí, no final do culto, os pastores sempre fazem aquela chamada, né? Tem alguém para aceitar Jesus? Aí tinha alguns pastores que faziam aquela chamada. Alguém de outro ministério deseja se unir à Igreja de Amor? Na hora que antes de terminar de falar, a Priscila levantou a mão e já estava lá na frente. E te arrastou. Aí eu tive pela orelha, né? vamos lá pra frente sim. Aí eu fui lá pra frente. Aí ela passou para a Igreja de Amor, eu voltei para a Igreja de Amor e nessa época não tínhamos músico, não tínhamos nada. Então isso tudo que eu lá aprendi... na Deus e Amor de Santa Isabel. Santa Isabel, exatamente. Tudo que eu aprendi lá na quadrangular, quando eu voltei para Deus e Amor, eu comecei a implantar na igreja. Então eu comecei já a tocar guitarra lá na igreja. Até que foi bom ser disciplinado, né? Tá vendo? E que, ó, aprendeu a tocar instrumentos e ainda conheceu a preparada. Olha só, mais uma varoa. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. Então, mas aí eu ainda tenho uma curiosidade, porque a gente vê a sua família hoje, a gente vê que é uma família muito bem unida, é uma família bem abençoada. Eu imagina jovem da Deus e Amor, Priscila da quadrangular, e querendo ou não, as duas igrejas elas são bem diferentes uma da outra. Muito. Aí eu não sei se você era um jovem salgado naquela época, mas como que encaixou assim tão bem? Não, eu falo isso, pastor, porque imagina, você com 16 anos, há muitos anos atrás, a nossa igreja ela era muito mais rígida. Verdade. Né? Então, tipo, como que encaixou assim tão bem, sabe? Verdade. Então, quando eu saí da Deus e Amor... Pra ele voltar pra Deus e Amor, acho que a adaptação foi fácil, mas pra Priscila... É aí que tá. É o que eu falei, quando eu saí da Deus e Amor, que fui pra quadrangular, eu curti demais. Eu falei, vou ficar aqui. Louvor, a forma que me recepcionaram. Eu falei, vou ficar por aqui. A igreja quadrangular é uma benção. Inclusive, um abraço para os nossos irmãos da igreja quadrangular. Né? Só que quando a Pri falou, vamos casar, mas vamos pra tua igreja, pra igreja que você voltou. Era Deus ali trabalhando na vida dela, não era eu. Só que, tipo assim, eu na minha mentalidade, falei, não vai dar pra ela não vai ficar. Só que Deus mudou as coisas de uma forma que eu fiquei assim, uau. Ela passou para a igreja num dia, no outro, ela foi no guarda-roupa dela e foi... Já virou uma irmã do coque. Ó, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não pode, essa saia curta, a calça não posso, olha tal, só. tal. E ela mudou de um dia pro outro. Ela mudou assim, de um dia pro outro. Ela passou para a igreja e já começou a frequentar ali, começou a ir... E, gente, na boa, a gente passou muita prova, dificuldade. Jovem, período que a gente namorou pro casamento. Hoje os jovens estão bem de boa. Nossa. Bem de boa. Mas antigamente, vocês trouxeram um convidado aqui, pastor Gildásio, vocês trouxeram? Sim. Não foi? Ele foi meu pastor nessa época. Pastor Gildásio. Foi ele que te disciplinou?
Não, não foi ele. Não foi ele, não. Mas o pastor Judásio, ele pegava no meu pé, assim, muito, principalmente nessa questão de namoro. A gente saía da igreja, a Priscila saía pra direita e eu pra esquerda, né? Não podia sair junto. Nem se conhecia. Aí quando chegava lá na frente, a gente se encontrava. Aí quando chegava lá na frente, se encontrava, uau, tá Eu já junto vi aqui. esse Aí o filme. Judásio encostava o carro atrás. Assim. Nossa, era difícil namorar naquela época, então. Muito. A gente vinha pros cultos aqui na sede mundial. Na época, eu lembro, a Priscila lembra muito disso. Fazia caravana em Santa Isabel, vinha pro culto. Eu não podia sentar no banco na caravana do lado dela. Eu sentava do outro lado, outra pessoa sentava no meio. Não, mas e a teve gente uma ia época que a conversando expansão assim. era assim, ia fazer caravana dos jovens pra vir pra São Exatamente. Paulo, as meninas num lado, os E meninos do homens do outro, ninguém... Então era bem estreito, assim, sabe? E eu achei que isso iria assustar muito ela e tal. Gente, ela tirou de letra. Me ajudou. Eu costumo dizer sempre, né? Tem gente que fala que a esposa é 70% do ministério do marido, né? A Pri eu acho que é uns 90%, porque ela me ajuda em tudo, soma em tudo, caminha em tudo comigo. E esse retorno meu foi muito forte, assim, toda a caminhada, prosseguir e chegar onde eu cheguei hoje, com certeza, porque a Pri foi uma bênção na minha Inclusive, vida, temos assim. fotos da Priscila, do casamento. Produção, coloca na tela. Olha lá, ó, o Matheus. Essa foto aí, onde você estava, era aqui na igreja? Onde era essa foto? Essa foto, vamos lá. Eu, a Pri, o Matheus e a Maia ali, essa foto foi no Bodas de Esmeralda da irmã Débora Miranda. Essa aí foi no Bodas de Esmeralda, foi recente essa aí. Ah, no Boda Esmeraldas. Aí esse aí foi, acho que eu fui celebrar um casamento da minha sobrinha lá em Santa Isabel. Essa aí foi a ministração no casamento da minha sobrinha. Estes são os seus Isso. filhos. Matheus e Maiara. Matheus e Maiara que já estão gigantes, mas sempre vão ser a filhinha do papai e o filhão do papai, sempre vai ser, não tem jeito. Matheus e Maiara, isso aí a gente tava nos alguns passeios aí, que eu não sei pra onde não, que a gente gosta de ter muitos momentos assim de comunhão entre família, a gente entende que é muito importante esse cuidado. A sua filha, a gente conhece ela do Regenere, inclusive canta super bem. E o Matheus também, ele é batera no Regenere? Não, mas Matheus o filho dele, na verdade, é a primeira vez. Eu vi ele pela primeira vez hoje aqui no Decrentes, mas a sua filha eu já vi ela cantando várias vezes. E a Priscila a gente conhece porque aqui na sede, sempre que tem evento, a Priscila tá sempre organizando, então a gente tem Sim. contato ali com ela e com os voluntários. Sim, a minha família, assim, tem gente que fala, nossa, a sua família é uma família pastoral, né? Porque a gente, tipo assim, todos têm uma função na igreja. Então, vamos lá, eu toco, canto e faço também a parte pastoral, liderar a igreja. Mas o Matheus também toca a bateria, a Maiara canta e a Priscila decora toda a igreja. Então, Como decora, gente? então Eles onde a devem gente tá- tá... Inclusive, a Priscila foi uma das pessoas que me ajudou a decorar meu casamento, gente. Ah, Olha, legal, chamem a verdade. Priscila. Deem trabalho pra Priscila. Então Verdade. a família toda deve estar mandando muito bem na Lapa, né? Mas, pastor, essa questão de família é muito, muito interessante. Inclusive, a gente já tem até mais perguntas sobre isso, mas antes de entrar mais a fundo na família, antes de você iniciar a sua caminhada com Cristo, não diga aceitar Jesus, mas começar o seu ministério, né? O seu ministério pastoral e tudo mais, você tinha uma vida já bem direcionada, tinha um negócio, tinha uma profissão e tudo mais. Tu era e atleta. então, e aí você abre mão de tudo isso pra simplesmente vir servir ao Senhor, fazer a obra. Como que é pra você? Eu te pergunto isso porque, tipo, eu não sei como que seria pra mim, sabe? Tipo, largar uma vida assim que eu desenhei bem, e agora Deus vira pra mim e fala assim, agora você vai largar tudo isso e você vai por este caminho aqui que é o que eu tenho pra você. Quem manda é Deus, né, irmã? Não, sim, mas não deve ser mais uma ou menos decisão. isso. Mas não deve ser uma decisão fácil. É muito difícil. E é a questão de confiar. E às vezes Deus permite a gente passar por dores para que a gente confie. Se você não confia, ele faz com que você confie. Então tu apanhou. É mais ou menos isso. Mas então, desde pequenininho eu caminho na igreja, mas sempre voluntário, né? Trabalhando, fazendo algo na obra de Deus, sempre voluntário. Chegou uma época que eu comecei a ser convidado para realmente viver da obra, do ministério, ser um pastor prebendado. Eu trabalhei durante 12 anos na Rede Pernambucanas, trabalhei durante 12 anos e trabalhei um bom tempo em Santa Isabel, depois fui transferido para outras lojas, para gerenciar loja, enfim. E aí nessa transferência, automaticamente o meu ministério murchou. Por quê? Porque aí eu tive que focar muito no trabalho, parte profissional e tudo mais.
E ali não conseguia mais pregar, não conseguia mais liderar, e eu estava bem distante assim da obra. Sim. De repente eu recebi esse convite, neguei uma, neguei duas, neguei 3 vezes. O convite de ser Igual pastor Pedro, prebendado e negou 3 largado. vezes. 3 vezes, você já Olha pegou a só. revelação. Neguei 3 vezes. Eu falei, não dá, não, Vai dar não é ruim. pra mim. Até que um dia eu sofri um acidente treinando mesmo no ciclismo, eu estava preparando para uma prova, e aí esse dia estava muito bem, mas muito bem. Eu acho que no auge da minha carreira de atleta no ciclismo ali, e eu participava de mountain bike, né, que é muita subida, descida, pedra, tronco, tudo, trilhas, né? E nós tínhamos descido uma trilha muito pesada, 70 por hora você descendo ali de bicicleta, é algo assim, doideira, né? Jesus. Insano. Sim, coisa bem assim, uma adrenalina doida mesmo. E de repente a gente pegou uma reta, esse meu líder olhou para mim e falou assim, pastor, cara, você foi muito bem e tal, que legal, você tá voando e tal. Numa reta ali na minha frente, de repente eu apaguei em cima da bicicleta. Deus Do nada. Desligou, apaguei ele em cima da bicicleta, caí, bati a boca no guidão e apaguei, desmaiei ali. Ele foi embora, que ele não viu eu cair, ele foi embora. Você ficou Meu pra trás, Deus. hein? Tinha uma galera vindo atrás, há uns 10 minutos atrás, foi aonde eles chegaram, ou seja, eu fiquei uns 10 minutos ali caído, desmaiado. Jesus. Quem vinha atrás me encontrou, perdi 2 dentes ali. Esse acidente foi algo muito grave que marcou minha vida. Eu tomei 12 pontos na boca. Quando eu acordei do acidente ali, primeiro ponto é que eu não reconhecia ninguém, Meu Deus. nem meus amigos que estavam ali Isso porque comigo. ele tinha dito que o ciclismo não era um esporte de impacto, né? É, então. Não, eu não reconheci ninguém ali. Meus amigos que estavam ali, eles falando comigo e eu, cara, o que aconteceu, tal. Eu lembro que eu pedi água, dito que eu joguei água na boca, a água entrou de um lado, saiu do outro, porque Mas tava cortado. você não aqui. lembrava nem quem era você? Eu não lembrava nada, de E nada. Priscila nessa história? Então, Quem era? Quem é foi Priscila? pesado, gente, foi pesado. Meu porque Deus. nessa hora... Olha, eles- Anderson, você é casado. a Você gente- a tem gente tava 2 filhos. num lugar que era mato, muito mato, né? Então um colega da equipe teve que correr, subir numa árvore para conseguir um sinal de celular para entrar em contato. Aí ele entrou em contato e avisou o meu funcionário, né? Avisou o meu funcionário que eu tinha sofrido acidente para ele vir com o carro me buscar. Pois o meu funcionário veio com o meu carro, com um logo gigante da loja para buscar a gente lá. E ele chegou, o João, o nome dele, um Era abraço, como se você nunca pro João. E era como se você nunca tivesse visto aquele adesivo na vida. Exato. Eu olhei e falei, eu não sei quem que é o João, eu não sei quem que é, Meu Deus. esse carro, eu não sei de nada disso, não tô sabendo nada. Aí ele, tá bom, você não tá me reconhecendo, você não tá reconhecendo seu carro, você não sabe o que aconteceu, mas você sabe que você é casado, você tem 2 filhos, né? Aí bugou. Aí ele, provavelmente eu imagino ele falando, vamos pro hospital. Mas eu falei, meu Deus, você sabe que a Maiara é tua esposa, a Priscila é tua esposa, a Maiara é minha filha. A Priscila é tua esposa, a Maiara, o Matheus. Eu falei, cara, aí foi onde eu comecei a chorar ali, falei, meu Deus, me ajuda. E só quando eu tava no hospital, que aí, pum, a memória voltou. Só quando eu tava lá no hospital, graças a Deus que a memória voltou. E quando voltou, qual foi a primeira coisa que eu pensei na hora? Na igreja. Na igreja. Mas, tipo, o que especificamente? Porque era um sábado e era Santa Ceia na igreja. E na nossa região, o único diácono ali que poderia ministrar ceia era eu. A hora que eu olhei, eu falei, meu Deus, é Santa Ceia hoje e eu preciso ministrar ceia na minha boca, olha como é que eu tô. Um desespero, a primeira coisa que eu pensei. Tanto que a Pri pediu, me manda foto. Eu mandei a foto pra ela, ela tava de máscara, então ela não sabia o que tinha acontecido. Coloquei uma máscara. Mas foi, assim, algo pesado, tanto que essa questão de esquecer, perder a memória, eu perdi memória por mais 3 vezes depois. A própria doutora que me fez a cirurgia, me operou, ela falou, olha, a pancada que você tomou na cabeça meio que deu um chacoalhão, meio que oxigenou o seu cérebro, então é normal o que aconteceu e talvez você vai ter mais uns lapsos de memória durante umas 3 vezes. Foi dito e feito, aconteceu umas 3 vezes. E aí, interessante que, beleza, passou isso foi um sábado para domingo ali, enfim. Na quinta-feira tínhamos uma reunião na tua igreja, São José dos Campos. Era o pastor dela, que era o meu pastor época era o José setorial, Elias. José Elias. E ele me chamou para reunião. E lá ele falou, cheguei lá na reunião, tal, com máscara. Aí ele falou, a hora que eu cheguei na reunião, ele falou assim, pastor, eu não sei se faz sentido ou não, mas, cara, preciso te entregar algo. Assim E ele que não eu sabia cheguei. de nada do que tinha acontecido. Não sabia. Ele falou assim, ó, Deus fala pra mim que é ele que te liga e ele que te desliga. Deus fala que ele tem um chamado na sua vida e já te chamou 1, 2, 3 vezes, mas você tá retraindo, você tá segurando e tal. Deus tá falando assim, ó,
assuma esse chamado, porque ele que controla a sua vida, ele que te liga e te desliga. Aí ele falou, faz sentido ou não? Aí eu baixei a máscara pra ele viu todo machucado. Aí, o que foi isso? Eu falei, Deus me desligou. Porque Deus liga e desliga, ele me desligou em cima da bicicleta. Aí ele falou, mas por quê? Aí eu falei, Deus já me chamou 1, 2, 3 vezes. Isso foi uma quinta-feira, a reunião. Quando foi na segunda-feira, o pastor Mariano me ligou de novo. Aí ele ligou e falou, pastor, a gente precisa de você na obra, e aí? Eu queria saber contigo, se você aceita. Eu falei, claro que aceito. Agora eu vou. Mas, Samires, agora vamos pra uma dinâmica. Pra testar a memória do pastor, pra ver se tá tudo bem? E vamos. É boa. Vamos testar vamos ver se o colapso de memória foi só 3 vezes Vamos lá, mesmo. não sei, E a dinâmica de hoje é versículo surpresa. E como é que vai funcionar? A produção já deixou uma caixa aqui na mão do pastor Anderson. Temos 7 versículos ali, né, Pamela? O senhor vai tirar eles de forma aleatória, irá lê-los e vai falar o que esses versículos significam pra você, o que eles te lembram, o que eles te impactam. Podemos, pastor? Tá preparado? Podemos. É tranquilo. Preparados nunca estamos, né, mãe? É igual a Essa dinâmica aí pra ele tá super tranquilo, porque já vieram outras pessoas aqui que a gente não pegou leve, não. Essa daí tá tranquilo. Tá quase no mesmo nível de quando você não tem pregador no dia lá no culto. Aí a gente fala, quem que é o pregador de hoje? Pregador surpresa. Então, pastor, surpresa. Maravilha. Vambora. Então pode começar aqui? Podemos, vamos lá. Então bora lá. Vamos tirar aí um aqui, vamos ver. Lá vem história. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eita! Cara, é muita coisa aqui que esse versículo fala comigo. Uma coisa. Bom, vamos lá. Esse versículo está falando sobre aceitar a vontade de Deus, em primeiro lugar, e resistir, vamos dizer assim, à vontade da carne, que é o desejo do diabo e tudo mais, né? E ele fugirá de vós. Quantas coisas na minha vida eu tive que aceitar? Poxa, eu não queria, como eu mencionei aqui. Inclusive a ligação do pastor Marena. Exatamente. Eu lembro muito bem que o pastor Mariano fez uma piada. O pastor Mariano começou... Primeira vez que eu vi o pastor Mariano brincando comigo. Ele fez uma piada e falou assim, olha, você tem certeza que você vai aceitar de primeiro? Eu falei, sim, eu aceito sim, porque eu tenho que ser sujeito a Deus. Isso depois do acidente. Isso, aí ele falou assim, mas eu vou te levar pra África. Aí eu falei assim, não, tá tudo bem, pastor. Vambora. Mas engolindo seco, sabe? Aí ele falou assim, olha, você não entendeu. Você vai viajar aí umas 3 horas de avião, depois você vai descer, vai ter uns 10 dias de barco, e é muito longe, é um lugar assim. Aí eu respirei fundo e falei, tá bom, pastor. Eu tenho que sujeitar a Deus, né, e resistir às minhas vontades, o meu desejo, para que fosse uma bênção aí, a vontade de Deus na minha vida. Então, bora pro próximo, então. Próximo. Quero ver a próxima história. Vamos lá. O próximo aqui O bom é que ele tem várias histórias pra contar, né? Ele tem versículos. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Gente, Meu Deus! Isso aqui é profundo, né? Eu vou resumir isso aqui em algo que a minha esposa, uma frase que ela falou. E tem coisa que marca a vida da gente, né? Tem coisas que você esquece fácil, mas tem coisas que não esquece. Quando nós pastoreávamos Santa Isabel, a gente todo pastor passa luta em pastorear a igreja, né? Mas quando nós fomos para Lorena, minha esposa falou algo muito interessante, falou assim, Anderson, em Santa Isabel parece que Deus nos abençoou, mas em Lorena parece que Deus caminha junto com a gente, Deus anda junto, e tudo que a gente faz, parece que Deus tá ali, ó, tá aqui, tá ali. Profundo. E tudo isso foi o quê? Pela fé, por quê? Porque nós deixamos, a Tamires conhece a igreja de Santa Isabel, linda, maravilhosa, família e tudo mais, e pegamos uma igreja para reconstruir, e tudo isso foi pela fé. Eu olhei e falei, não tô vendo, mas eu creio que esse negócio vai ficar bom em nome de Jesus. Glória a Deus. Eita, Vamos para o próximo. Tô sentindo aqui. Tá forte o mistério, meu Deus. Vamos ver agora ver esse aqui. qual o próximo versículo. Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações. Tá bem específico, né? Esse é o chamado, né? Esse é o meu chamado pastoral, acho que é o que Jesus... A única coisa que Jesus pediu para nós foi isso. Tem muita gente, muitos pastores, muitas pessoas fazendo tanta coisa, mas deixando de fazer discípulos, né? Acho que
eu não comentei sobre isso aqui, mas um local que eu passei que foi o Regenere, né? Pelo Regenere, um local que eu aprendi muito ali foi exatamente essa questão de fazer discípulo. Lá nós temos o discipulado. Então hoje eu volto para o campo para pastorear, mas com essa mentalidade de que eu preciso fazer discípulos e sempre fazer discípulos. Essa é a missão do pastor. Tem que ter pessoas para te suceder, né? Vamos ver agora qual que é a próxima historinha. Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará. Mas tá bem específico, né? Quem que foi que entregou esses mistérios aqui? Parece que vocês... Então, uma caixa profética sobre mim aqui. Gente, isso aqui é a minha vida. Aqui é a minha vida. Acho que é muito difícil tomar decisões ministeriais, do seu chamado. Aceitar algumas coisas. É muito difícil. E nessa caminhada teve muitas situações que eu falei, meu Deus, mas não faz sentido. Recentemente agora, eu estava como líder de intercessão e integração no Regenere, e eu recebi o convite para assumir a Igreja da Lapa como pastor novamente. Não faz sentido. Tá bom aqui, eu tô aprendendo muito. Tá tranquilo aqui, tá tudo certo. Tá tranquilo. E de repente, até minha esposa mesmo falou assim, mas ora aí antes, né? Fala com Deus. E foi onde a gente orou, falou com Deus. E Deus realmente falou, você tem que ir. Eu falei, então, Senhor, eu entrego meus caminhos na tua mão, confio. E eu creio que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Glória. Vamos pro próximo aqui. Já foi bastante, hein? Só temos mais 2 aqui. Vamos ver o próximo. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é maravilhoso. Daqui, ele já fala por si só, né, pastor? Fala por si só. Então eu acho que é algo muito forte de nós entendermos e compreendermos que nós nunca podemos, por mais que você faça uma faculdade, por mais que você seja uma baita de uma apresentadora, estude, por mais que o Juanzinho é um baita de um tecladista ali e tudo mais, mas nós entendemos que sempre tudo que nós temos vem da parte de Deus. É Ele que nos fortalece para isso e ponto. Antes de você ler esse último, Temiris, tem um mistério aqui. Ele leu vários ali, mas esse último papelzinho... Tem mais um? Tem mais um. Ah, não, então vou deixar mais pra frente. Ai, tomara que não venha ele, vai. 2 Coríntios 5,17. Ai, não veio ele. Não veio? Não. Você estava esperando a última vez, não lá. Então. 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu sou nova criatura desde piquititico, então, porque eu estou em Cristo desde muito tempo, né? Desde a minha caminhada toda na presença do Senhor, né? E eu acho que esse versículo é muito importante, principalmente para os dias de hoje, né? Muitas pessoas querem seguir a Cristo, fazer parte de uma comunidade, de uma igreja e tudo mais, mas não desejam ser uma nova criatura, ter uma transformação de vida. Aí já é diferente. Aí agora a gente chega no mistério. Esse último versículo, que ele vai ler agora, a gente estava comentando sobre, e ele trouxe um testemunho muito legal. E eu acho que assim, é o momento perfeito para você trazer um pouco disso, de como... Aliás, eu não vou contar não, você tem que contar aqui, é muito melhor você contando. Tá bom, deixa eu ler esse versículo então. Vamos lá. Jeremias 1,7. A todos a quem eu te enviar, lembrei, a todos a quem te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Gente, esse versículo é muito forte. Faz parte do meu chamado como pastor, né? Óbvio, como pastor faz parte do meu chamado, porque a gente prega a palavra constantemente, mas eu estava compartilhando com a Pamela ali algo muito interessante, que foi algo que eu vivi lá em Lorena, quando eu pastoreava Lorena. Nós viemos para São Paulo, culto Regenere, vigília, e depois culto Regenere, e depois fomos embora. E quando estava chegando lá em Lorena, passamos por uma praça e tinha assim muitos jovens, assim acho que uns 300 jovens, muitos jovens na praça. E eu passei e falei para minha esposa, nossa, quanto jovem, quanta oportunidade que a gente tem de ganhar jovens para Jesus. Fui para casa, chegou no apartamento, deitei ali tranquilo, e a hora que comecei a descansar, o Espírito Santo falou comigo, vai para a praça evangelizar os jovens. Vai lá. E aqueles jovens usando droga e, sabe, funk, aquela doideira toda. Eu falei, Pri, vou ter que ir lá na praça. Fazer o que essa hora? Tá tarde. Eu falei, filho, eu tô cansado, morrendo de cansado, mas o Espírito Santo falou, eu vou. Tu foi sozinho? Fui sozinho pra praça. Aí corri lá na praça, cheguei lá na praça, sentei do lado do jovem, comecei a falar de Jesus pra ele. Eu lembro até hoje que ele deu a mão assim e falou, aí, quer fumar aí um baseado? E tentou me oferecer assim, uma maconha ali. Eu falei, não faz sentido. E como continuei falando de Jesus, tal. Aí ele, pastor, valeu, mano, mas tô de boa. Sentei do lado do outro, tentei tá falar de de boa, Jesus. não. Ofereceu cerveja pra mim.
Aí eu levantei e falei, Jesus, não tô sendo efetivo, não tá dando certo, o que eu faço? E aí o Espírito Santo falou Ninguém comigo, tá me ouvindo? volta, pega o violão e vem pra cá. Eu falei, ferrou, né? Sozinho. Subi em casa, corri, peguei o violão, aprendi, onde você vai com esse violão? Eu falei, o Espírito Santo mandou pegar o violão. Peguei o violão, desci correndo. Coitado, sem entender nada. Desci correndo, eu não sei, ela tem até um vídeo que ela filmou eu descendo do apartamento correndo e indo pra praça. E aí cheguei lá, comecei e falei, Senhor, e agora? Aí o Espírito Santo falou, agora me louva. Aí eu sentei no meio da praça, aquele funk rolando, aquela bagunça toda, nego bebendo. Peguei o violão e comecei a cantar. Porque dele, por Era ele, o violão e um sonho. Para ele. Aí o que eu fiz? Por conta da vergonha, né? Você tá na praça ali e tal, aquele monte de jovem, eu falei, esse cara é doido. Aí eu fechei o olho como se eu estivesse em casa, ninguém tá me vendo e tal. E aí eu senti que sentou um do lado, sentou outro. Falei, meu Deus, tá dando certo. Não vou abrir o olho. Não vou abrir o olho. Não vou. Aí de repente um menino falou assim, pastor, empresta esse violão pra mim. Aí eu falei, o que você vai fazer com o meu violão? Ah, vou tocar uma música. Eu falei, que música? Ele falou, vou tocar Guns N' Roses. Falou assim, eu falei, shh. Falei, Guns N' Roses não faz sentido. Eu falei, Deus, jamais eu vou emprestar meu violão pro cara tocar uma música de uma banda demoníaca aí e tal. Não vou fazer, não vou deixar. Aí eu não vou. Na hora que eu falei, não vou, eu senti no meu coração, dá o violão pra ele. Falei, tá bom, entreguei. Aí ele pegou o violão, subiu no canteiro da praça E começou a fazer o solinho do Guns. E mais ou menos isso. Começou a tocar um rock, começou a cantar ali. E aí, a hora que ele começou, um foi tocando o outro e falando, gente, corre, o Japa tá tocando aqui, o Japa tá tocando. E começou a encher de jovem em volta ali. Aí, nesse momento, eu senti de pegar de volta o violão. Mas eu falei, como? Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Aí, no meio deles, um jovem falou assim, pastor, sabe tocar Anderson Freire? Eu falei, sei. Qual música? Ele falou, Raridade. Eu falei, sei sim. Aí ele falou, Japa, dá o violão pro pastor aí. Aí foi onde eu peguei o violão novamente e já tinha uns 50 jovens ali que estavam ouvindo Guns N' Roses. E aí eu comecei a tocar. No que eu comecei a tocar, o jovem começou a chorar aqui do lado, outro jovem. Aí eu já emendei outro louvor, comecei a tocar. Chegou 2 jovens da minha igreja lá de Lorena, falou, pastor, não sabia que você ia evangelizar na praça. Eu falei, nem eu, não sabia. Aí chegou ali, eles, quer ajuda? Eu falei, claro, ó, tá chorando, vai ali, ora por ele, fala com esse. Nisso, um jovem falou, pastor, eu sou afastado e eu sei tocar uma música, deixa eu tocar. Eu falei, dei o violão na mão dele, ele começou a tocar aquela música, o meu orgulho me tirou do jardim, começou a cantar essa canção. E ali eu deixei ele tocando, eu desci dali e aí comecei a conversar com os jovens ali. Ali um monte de jovem reconciliou com Jesus, eu via jovens chorando, eu ia conversar com eles. Por que você está chorando? Ah, eu sou afastado. Eu falei, quer reconciliar com Jesus? Ah, um dia. Eu falei, não, agora. E aí agora, a gente conversando, reconciliou com Jesus. Tanto que esse japonês que tocou ali de primeiro, isso foi um domingo, quando foi na segunda-feira, ele estava na igreja falando, pastor, eu toco bateria também, eu quero ficar aqui com vocês, eu toco bateria. Então foi assim, um mover de Deus. Então, esse versículo aqui tem tudo a ver com isso. Ficou por último. A todos a quem eu te enviar, irás. Gente, não fazia sentido nenhum para mim ir pra praça naquela hora, né? E tudo quanto te mandar, falarás. Pega o violão, vai lá, canta isso, dá o violão para ele. Então é assim, é um chamado mesmo, né? E, a gente tem um flagra do pastor indo pra praça, né, produção? Cadê? Tem também? Ah, lá em Lorena, isso aí, olha só que legal. É igual fugitivo. Olha lá, eu com o violão na mão, indo pra praça, gente, olha lá. Do nada, isso aí era que horas isso? Ah, acho que era quase meia-noite e pouco, quase 1h da manhã. Mas, ó, você vê que mistério. Eu falo que são os mistérios de Deus, gente. Esse versículo ficou por último, porque tinha essa história. Verdade. E é de fato a gente parar para refletir um pouco. Quantas pessoas têm chamado de Senhor? E muitas vezes o Senhor desperta na madrugada, até mesmo fazer algo como fez com você, levar a pessoa lá na praça, ou até mesmo muitas outras coisas, e a pessoa vira pro lado e fala assim, não, Senhor, eu tô muito cansado, vou dormir mais um pouquinho. Verdade. Às vezes, e aí você perde essa oportunidade. Às vezes durante o culto Deus toca em você pra ir lá e orar, interceder por alguém, e você fica, não, vou não, que isso, pra quê? Isso é coisa da minha cabeça. Acho que a sensibilidade, o Davizinho é algo que ele fala muito, eu aprendi muito com ele, é a questão de ouvir a voz de Deus. Tipo assim, o que Deus está falando? Ele usa esse exemplo direto. Ele fala assim, o pastor antes quando chegou no Regenere, sentou na minha mesa e falou, Davi, você tem que fazer isso, faz isso, faz isso. Deixei ele falar um monte. Depois que ele terminou, eu falei, não vou fazer nada disso. Por quê? Porque Deus não está falando para mim fazer. Então só vou fazer o que Deus fala. E ali eu aprendi muito essa questão de ser sensível à voz de Deus. O que é que Deus está falando? É isso, então vai fazer. Por mais que às vezes pareça que não faça sentido, que é difícil, que você vai colocar numa posição de vulnerabilidade ali, cara, eu vou ficar muito vulnerável, vai ser estranho e tal. Deixa Deus agir, faz a tua parte, deixa o resultado com Deus. Mas agora, pastor, nós vamos para o momento do nosso
programa que você vai deixar uma mensagem para a galera. Então, vamos para o Solta o Verbo! Vamos. É o seguinte, você vai deixar uma mensagem pra galera. Pode ser o que você quiser, um puxão de orelha, uma mensagem, enfim, Uma lapada. é o seu momento. Uma lapada. Então você vai olhar pra essa câmera e você vai soltar o verbo. Muito bem, gente. Olha, nós vivemos em um mundo, em que existem inúmeras distrações, situações assim que tentam te levar para distante de Deus, daquilo que Deus, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, a Bíblia fala que o Senhor já havia escrito uma história para cada um de nós. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo tem uma história, tem um chamado, tem um direcionamento de Deus. Mas nós estamos vivendo um momento de inúmeras distrações, em que essas distrações tentam te tirar do caminho, do posicionamento, da direção do Espírito Santo para a sua vida. Mas tenha certeza, você que talvez esteja enfrentando momentos difíceis, depressão, dificuldades, você que outrora, em outros momentos, já esteve dentro de uma igreja, na presença do Senhor, conhece o teu chamado, mas está hoje fora dos trilhos, fora daquilo que Deus direcionou para você. Ainda é tempo. Nosso Deus é o Deus de segunda chance, de segunda oportunidade. E Ele te dá uma oportunidade hoje para se concentrar em Deus, apagar e tirar das tuas vistas todas as distrações possíveis, focar naquilo que Deus tem para você e seguir o teu caminho, o teu chamado, aquilo que um dia você sabe que Deus falou para ti, Ele não esqueceu e Ele te chama hoje para voltar ao propósito do teu chamado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, é melhor que volte a propósito mesmo, porque daí tu vai de barco e não de baleia, né, pastor? Então, assim, vocês ouviram aqui o testemunho do pastor, o que Deus fez. Então, né, gente, pelo amor de Deus. Vigia. Começa a vigiar. Verdade. Pastor, muito obrigada pela sua Eu que presença agradeço. aqui no The Crentes. Considerações finais? Eu agradeço. Mandar um abraço pra Pri, pra Mayara, pro Matheus. A Pri, eu acho que o Matheus eu tô vendo ali, a Mayara não sei se tá por ali, mas a Pri, o Matheus e a Mayara, eles são assim, gente, eles me acompanham em tudo. Glória a Deus por isso. Amo muito a minha família, um abraço para eles e Deus abençoe muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos Amém. precisar de parte 2 com o pastor Anderson, com porque tem certeza. muito assunto, Tem. coisa pra Ah, desmiuçar tem, aqui que a gente. gente não conseguiu chegar nem na Se vocês metade. não controlar, eu fico falando, eu não paro, vocês sabem disso. Mas isso é normal de pastor, né? Pastor verdade. gosta de falar. Eu não sou suspeita para falar, porque assim, eu não sou pastora, mas eu também gosto muito de falar, entendeu? Então, é difícil. Mas, pastor Anderson, que Deus abençoe. Amém. E logo mais irei fazer uma visita ali na Lapa. Por favor, deixa eu mandar um abraço para todos os nossos irmãos amados da Lapa, que agora eu tô lá Um pastoreando beijo, a pessoal igreja da da Lapa. Lapa, então um abraço. A Pamela pra indo todos os congregar na jovens, Lapa. para o expansão, por favor, Pamela, é bem-vinda. Bem-vinda a estar com a gente lá. Mas é isso, né, Tamires? Agora vamos para os comerciais, porque na volta nós temos... A Blitz no RJ, não sai daí.